Ô Zé, você falou que o acidente ele foi definitivo mesmo na mudança, né, da sua vida e aí no início da sua carreira artística, não é? Que daí teve esse seu colega que levou o violão e assim que você começou mesmo. Mas aí nesse momento você já tinha base aqui em São Paulo, já estava estabelecido aqui, em Governador Valadares, só estava passando férias, é isso? Não, eu morava em Tatuí e fui passar um mês com a minha família em Valadares. Ah, você não estava aqui em São Paulo? Não, eu estava em Tatuí. Eu Hum. tinha ficado 2 anos em São Paulo, estudei aqui e fui trabalhar em Tatuí. Saí da construtora, fui para Minas. Eu estava pensando em ficar um mês ou dois em São Paulo, fazendo teste e tudo, mas aí aconteceu esse acidente e mudou tudo, né? E daí em São Paulo, então você chega em definitivo? Então, aí eu vim para São Paulo e fui para Santos, para casa de um parente, fazer fisioterapia. Conheci essa banda Blow Up e comecei a me envolver profissionalmente com música. E por influência de um meio parente que eu tinha, eu cheguei ao meu primeiro disco do ZG. Eu não tinha muita condição artística ainda, mas por influência dele e tudo, eu gravei meus primeiros discos. Aí eu morava, tinham 3 ou 4 empresários que não eram do meio artístico, que achavam que eu ia ser um fenômeno, achavam que eu ia ser o sucessor do Roberto Carlos. E quando você começa a compor, as pessoas que estão ao seu redor acham que você é um gênio. Então eu vim morar em São Paulo e tinha um conjunto carioca chamado de Snakes, que morava em frente à gravadora Rosenblit, lá na Conselheiro Nébias, na travessa da Duque de Caxias. E eles me convidaram para morar com eles, os Snakes. E eu fui morar com eles, foi aí que veio o Tim, veio do Rio, e a gente passou. Então eram vocês 4, depois o Tim 5, então. Nós 4, depois ele, mas foi por uns meses só. Aí eu vi que não tinha. Eu segui o conselho do Tim, eu achei que eu não tinha condição artística para enfrentar uma carreira e fui aprender um pouco nos bailes. Aí voltei a estudar e tudo, ficava nos bailes fim de semana, estudando e trabalhando como executivo durante a semana. Mas nessa época que vocês moraram juntos, junto com os 3 da banda e o Tim Maia, você já tinha lançado os 3 compactos, como ZG. Foi naquele período que eu lancei. E daí o Tim Maia te incentivou também a continuar gravando, Zé? Não, a largar tudo e aprender. É mesmo? Sim, claro. Ele falou, bicho, você está muito verde. E ele cantou a bola do tipo de música que eu viria fazer mais tarde. Experiência que ele já tinha, porque mesmo antes dele fazer sucesso, ele já era um personagem. Ele tinha a história dele com o Roberto, com o Erasmo, a turma lá da Tijuca, lá da Rua do Matoso. A história deles é toda. Então, ele já era um personagem do meio artístico. Todo mundo respeitava muito ele. Apesar de não ter gravado ainda Apesar nessa de não época, ter gravado ainda. Ele era um personagem. Né? No meio artístico, ele era muito respeitado. E ele falou comigo e eu cheguei à conclusão de que eu não tinha condições mesmo de seguir. Eu queria, aquele tipo de música que eu fazia não me satisfazia. Aí fui tocar nos bailes. Mudou a minha vida, voltei a trabalhar, estudar e fim de semana eu tocava nos bailes. A música que eles faziam não era muito o seu perfil, o seu gênero, mas daí a partir do momento em que você caiu na noite e foi tocar as suas, aí sim, claro, era algo mais que você gostava e que você tinha familiaridade, né? Quais artistas que você tocava aí nessa época? Aí eu tocava as grandes bandas. De rock and roll. De rock and roll, né? Tocava as grandes bandas da época, Stones, Beatles, Creedence. Creedence era uma marca forte minha. Acho que a minha música tem muito a ver com essa levada do Creedence. É tido como o roqueiro da roça americano, né? E eu cantava em inglês esse tipo de música. Cantava Cat Stevens, Elton John, Ray Charles. O sucesso da época, né? E Dylan me marcou demais, assim. Eu acho que foi um principal artista assim, que me marcou. Foi o Dylan, pela poesia, pelo tipo de música. E eu nunca tive vocação para ser um grande músico, assim, para ser. Eu quis aprender um pouco de violão para contar minhas histórias. E achei que a música folk, aquele tipo de música que eu nem sabia que era folk, eu achava que ela satisfazia essa minha vontade de fazer uma música simples, mas para moldurar os meus versos. Então,
Mas as grandes bandas da época, eu cantei todas. Quando eu cantava Creedence Clearwater Revival aí na periferia de São Paulo, o salão tremia.